aos 18 anos, acabará de me mudar para um novo estado para começar a faculdade em breve. Só tinha alguns dias antes das aulas começarem, mas queria explorar um pouco enquanto tinha a chance. A área ao redor do campus estava cheia de florestas e colinas com toneladas de atividades ao ar livre para fazer, então encontrei uma trilha que parecia agradável e dirigi até lá numa tarde para caminhar. Online, dizia que era apenas uma viagem de 2 horas, então não trouxe muita coisa, apenas uma mochila para a água. Não havia outros carros estacionados no local específico, o que me fez assumir que ninguém mais estava lá, mas não muito longe, passei por outro caminhante. Ele estava sentado em uma árvore caída ao lado da trilha e acenou com a cabeça para mim quando passei. Parecia que ele estava de saída, pois estava suando e parecia sujo, como se estivesse fora por um tempo. Continuei caminhando por mais cerca de 30 minutos, mantendo-me sozinho e ouvindo música, quando de repente ouvi a voz de um homem gritando. Virei-me e vi aquela mesma pessoa que havia passado acenando para mim para chamar minha atenção. Parei e esperei enquanto ele corria até mim. Ele perguntou o nome da trilha em que eu estava, e respondi que sim, que era aquela que eu estava seguindo. Ele então apontou para minha direita, olhei e, entre as árvores, havia outra trilha. Parecia praticamente idêntica, já que nenhuma das trilhas era mais do que uma fina linha de terra. As pessoas tendem a se perder nesta seção, seguindo pelo caminho errado. Sorri e agradeci, mas foi um pouco estranho. Ele parecia simpático o suficiente e não parecia querer nada além de ajudar. Comecei a caminhar pela trilha e ele continuou atrás de mim. Ele explicou que morava ali há anos e caminhava por esse caminho quase todos os dias. Odiava ouvir falar de novos caminhantes se perdendo por lá. Acho que fez sentido para mim na época, então continuei com o papo furado, não tendo realmente escolha, já que ele estava bem atrás de mim. Mas depois de alguns minutos, a conversa esfriou e simplesmente caminhamos em silêncio por um tempo, ainda lado a lado, mas sem falar. A trilha seguia em linha reta por muito tempo, e foi depois de uns bons 45 minutos que percebi o quanto tínhamos caminhado, sabendo que era suposto ser apenas uma trilha de 2 horas. Eu estava começando a pensar sobre isso quando tropecei em algo. Era uma trilha de trem enferrujada, meio enterrada na terra. Fiquei surpreso e olhei para cima, vendo não muito longe da trilha uma mina abandonada. Era um buraco pequeno indo para a colina, com 3 velhas vigas de madeira ao redor da entrada e trilhos de trem indo para dentro. Fui até lá e olhei para dentro, mas a luz de fora não ia muito longe. Estava completamente escuro, sem saber até onde ia para baixo. Enquanto eu estava do lado de fora da entrada, o homem veio por trás de mim. Virei-me e o vi parado a apenas alguns metros de mim, mas seu rosto estava sério e eu não sei como descrever, mas ele não tinha mais aquele ar inofensivo. Entre, disse ele com uma voz monótona e arrepiante, nada parecido com a maneira como ele estava falando antes. Era exigente e aterrorizante. Saí correndo sem hesitação. Ele tentou me alcançar e me parar, mas assim que me afastei alguns metros, não ouvi mais ele me perseguindo. Quando entrei nas árvores, olhei para trás e o homem tinha sumido. Ele deve ter entrado direto na mina abandonada. Corri de volta até a primeira parte da trilha, depois voltei para o meu carro e saí da floresta. Essa foi minha primeira experiência real fora da minha cidade natal e foi realmente infeliz, mas acho que me ensinou muito. Confiei cegamente em uma pessoa aleatória que acabei de conhecer e poderia ter sido a última coisa que eu já fiz se tivesse entrado naquela mina. Não acho que teria saído de lá. Em 2016, eu morava sozinho em uma pequena casa no campo. Raramente alguém vinha até minha casa, a menos que fosse um entregador. Neste dia, saí do trabalho às 8 horas e fiz a longa viagem para casa, chegando por volta das 9 horas. Quando desci a estrada de terra e me aproximei da minha casa, uma mulher estava parada na porta da frente.
Fiquei legitimamente assustado ao ver alguém na minha casa tão tarde no dia, e nem sequer havia um carro em qualquer lugar. Estacionei na entrada e saí cautelosamente, olhando ao redor enquanto me aproximava da porta da frente. A mulher parecia ter seus 20 e poucos anos e tinha um grande sorriso no rosto, acenando para mim enquanto eu me aproximava. "O que você está fazendo aqui?" "Acho que você está na casa errada", disse eu, passando por ela e me colocando entre ela e a porta da frente. Ela disse que estava tentando obter algumas direções daqui para entrar na cidade. Era um pedido estranho, já que ela não tinha carro, e não respondia à pergunta sobre por que ela estava aqui na minha casa. Independentemente disso, disse a ela para ir até a estrada e virar à esquerda, que a levaria diretamente para o centro da cidade. Ela olhou para mim ainda sorrindo e agradeceu, mas em vez de ir embora, ela tentou continuar conversando comigo, claramente de maneira flertosa, o que, nesse contexto, era quase assustador de certa forma. Tentei interromper a conversa várias vezes, mas então ela perguntou se poderia ficar comigo e se aquecer por um pouco. Obviamente, eu disse que não. Ela ainda sorria e tentava me convencer, mas eu novamente afirmei que não a deixaria entrar. Então, abri a porta, entrei e a tranquei atrás de mim. Cheguei a considerar chamar a polícia porque tudo sobre isso era realmente estranho. No entanto, ouvi ela sair da varanda e observei pela janela enquanto ela descia pela entrada e desaparecia na escuridão em direção à estrada. Vendo que ela finalmente tinha ido embora, afastei-me da janela, peguei uma bebida e sentei no sofá, tentando esquecer. Abri meu laptop, coloquei um programa na Netflix enquanto me preparava para dormir. Estava realmente cansado e cochilei talvez 15 minutos depois, mas acordei com uma batida na porta. Houve apenas alguns segundos antes que batessem novamente, e então uma voz de mulher chamou pedindo para eu ir até a porta. Eu sabia que era a mesma mulher de antes, mas me levantei e, em vez de ir para responder à porta, fui até a janela. Estava prestes a confirmar que era ela antes de chamar a polícia para cuidar disso, mas quando olhei pela janela, havia quase uma dúzia de homens em pé do lado de fora da minha casa. Alguns estavam espalhados pelas árvores ao lado da estrada de entrada, e outros estavam bem perto da minha casa, esperando perto da varanda. Chamei a polícia e literalmente estava tremendo enquanto esperava, ouvindo eles se movimentando ao redor da casa e conversando entre si. Um deles mencionou algo sobre outra casa, mas não consegui descobrir mais nada sobre por que estavam ali. Eles nunca tentaram arrombar a porta, embora a mulher continuasse batendo e chamando por mim. Mas isso foi tudo. Quando um carro da patrulha finalmente desceu pela entrada, todos eles correram para dentro da mata numa direção que não levava a nada além de uma floresta mais densa. Eventualmente, 3 dias depois, descobri uma notícia horrível e infeliz. Um dos meus vizinhos, que morava em uma casa mais adiante na estrada, estava desaparecido. Após não terem notícias dele, encontraram a porta da frente de sua casa destrancada e a casa parecia normal, como se não tivesse ocorrido uma entrada forçada. Acho que ele pode ter sido vítima exatamente do que aconteceu comigo, o que torna meu encontro com essas pessoas ainda mais aterrorizante, sabendo que eu poderia estar desaparecido agora. Eu sou motorista da Uber na minha cidade e estava trabalhando em um turno mais tarde do que o habitual nesta noite. Tive algo para resolver de manhã, então só comecei bem depois das 20 horas. Esta era a primeira vez que eu trabalhava até tão tarde, então não sabia realmente o que esperar em termos de movimento. Logo descobri, porque por volta das 23 horas, eu só havia feito 4 corridas. Cheguei até a pensar em mudar para o Uber Eats naquela noite e ver se tinha mais sorte lá, mas então veio outro pedido de corrida. Era uma viagem de 35 minutos, o que era bom para mim porque significava que eu seria pago mais. Aceitei e fui para o local de retirada. Era uma estação de trem a alguns minutos de mim. Dirigi pelo estacionamento lentamente, procurando qualquer sinal da pessoa que eu deveria pegar.
Depois de dar uma volta completa pelo estacionamento e ainda não vê-la, estacionei e esperei. Não havia um único carro no estacionamento, e eu nem acho que trens de passageiros estavam funcionando a essa hora da noite. Pensei que eles poderiam até ter marcado o local errado, mas antes de mandar uma mensagem para eles, vi um homem se aproximando do meu carro. Ele estava com um moletom escuro com o capuz sobre a cabeça e, além de confirmar que a corrida era para ele, ele não disse uma palavra. Comecei a viagem e o homem ficou em silêncio no banco de trás, nem mesmo tirando o celular ou algo assim, ele apenas ficou lá olhando para a frente. Eu não queria ser aquele motorista que sempre tentava puxar conversa, então apenas dirigi e fiquei em silêncio também. Enquanto dirigia, olhei rapidamente para ele no espelho. Seus olhos estavam me encarando diretamente. Isso não era uma ocorrência incomum ao dirigir pessoas por aí, mas por algum motivo, com esse cara, foi realmente perturbador. Ele não desviou o olhar, ele ficou me encarando até eu desviar o meu. Depois de uma viagem de 35 minutos bastante inquietante, finalmente cheguei ao local de entrega. Não era um endereço, era um local específico que o homem tinha marcado no mapa. Este local específico estava no final de um campo aberto coberto por uma densa neblina. Olhei para o espelho e vi o cara ainda dentro do carro e sem se mexer. Saia, não tenho certeza se ouvi direito. Virei meu corpo e o olhei nos olhos com um olhar aterrorizante e disse de novo, saia. Senti meu corpo tenso e, antes que pudesse pensar no que fazer, vi do canto do olho vários outros homens correndo em direção ao meu carro. Havia 2 ou 3 deles, todos segurando tacos ou facas e vestindo moletons escuros que cobriam seus rostos. Eles se aproximaram do meu carro assim que eu coloquei em movimento, mas conseguiram abrir as 2 portas traseiras e tentaram pular dentro. O homem dentro do carro estava gritando comigo e tentando alcançar e abrir minha porta, provavelmente para me empurrar para fora. Conforme eu ganhava velocidade e me afastava do grupo, o homem dentro do carro caiu de volta no banco de trás e depois pulou para fora na estrada. Todos os homens desapareceram na neblina logo depois disso. Continuei dirigindo até chegar a um posto de gasolina algumas milhas adiante. Ambas as portas traseiras ainda estavam abertas e balançando, e havia amassados por todo o meu carro, que acho que fizeram enquanto eu estava fugindo. Um policial me encontrou no posto de gasolina para fazer meu relatório, e outro foi ao campo onde tudo aconteceu, mas o grupo inteiro não foi encontrado. Eles encontraram um celular na estrada, que foi usado para reservar a Uber. Provavelmente caiu do bolso do cara quando ele pulou do meu carro, mas acabou sendo um celular que foi relatado como roubado nem uma hora antes de eu pegar o cara. Isso parecia ser um plano elaborado para roubar um monte de pessoas, incluindo eu. No entanto, é difícil supor que eles apenas me deixariam ir sem causar nenhum dano e me deixar entrar em contato com a polícia imediatamente. Provavelmente teriam feito algo para garantir que tivessem tempo de fugir no meu carro sem serem pegos. Não sei o que teria acontecido, mas sei que mal escapei naquela noite,